Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Tentando desligar o microfone, ligar o microfone. Olá, todo mundo, muito boa noite. Olá a todos vocês que estão já conosco, Antonieta Colela, Grace Ribeiro, boa tarde para vocês que estão no Brasil, bom dia para vocês que estão em qualquer outro lugar que já é de dia, e boa noite para quem é de boa noite. E para quem está vendo no presente, para quem está vendo no futuro. Um bom tudo para vocês. Olá, meninas superpoderosas. Olha, a Sandra e a Kátia estão com o microfone desligado, podem ligar já, e eu já vou começar abrindo a voz já para Heloísa.
Que hoje não está à minha esquerda, Heloísa, está à minha direita. Mudei de posição. Olá a todos os amigos que estão compartilhando essa live, para mais esse estudo que a Sandra vai trazer, com muita competência, com muita amorosidade. Sejam todos muito bem-vindos para esse encontro fraterno e de muito aprendizado. Então, um beijo grande a todos, aproveitem o estudo. Maravilha. Oi, Sônia, você está sem microfone. Sim, mas eu também estava, sou eu, é isso? Estava, tirei para não atrapalhar a Heloísa. Boa noite, okay. Boa noite. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que vão ouvir. É um prazer imenso estar aqui novamente para ouvir a nossa querida Sandra hoje, estar com a nossa Kátia e com a nossa Elô. A nossa Sonja neste momento não está, mas brevemente também a vamos ouvir. E a nossa querida Euridice, a minha mana, é muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos vós que estáis desse lado e vamos aprender com esta menina hoje, a Nina, entre aspas, né, porque ela é mais velha que eu, a nossa querida Sandra. Precisava dizer que ela era mais velha? Olá também, ó, quem está chegando com a gente aqui, Elizabeth Meirelles, Wilson Ora, muito boa tarde, bom dia, bom tudo para vocês. Sandra, minha querida, fale e depois você tem 2 minutinhos para descansar a voz. Ótimo, pessoal. Então, é isso, né? Um grande abraço para todos vocês que estão aí, que estão nos assistindo, que têm esse interesse tão grande de abrir a mente, abrir o coração, abrir o espírito para um entendimento maior de tanta coisa que Paulo de Tarso nos traz, né? Nós já estamos terminando a nossa carta aos Efésios, vamos ver se dá para acabar hoje, né? E eu espero que vocês estejam todos assim, com vontade de aprender. Um grande abraço a todos vocês. Maravilha, para isso que a gente está aqui, para aprender com vocês, meninas. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Kátia! Boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos ao nosso estudo de hoje. Que a gente seja muito abençoado pelas palavras da Sandra, que nossos corações se abram para receber esses ensinamentos e que nós possamos, juntos, compartilhar nossas questões, nossos comentários, nossas dúvidas, porque sabemos que quando nós comunicamos alguma coisa que vai no nosso coração, muitas vezes estamos sendo porta-voz de outra pessoa que tem talvez a mesma dúvida, o mesmo interesse e não tem a possibilidade de fazer a questão. Então, é muito importante que a gente se coloque, que a gente se comunique, porque isso enriquece muito a discussão, enriquece muito o conhecimento. Às vezes, alguns detalhes ficam nebulosos, até por conta do tempo que a gente tem para discutir, porque esse era um estudo que, se fôssemos fazer linha a linha, versículo a versículo de cada carta, a gente levaria anos para fazer. Então, como a gente está fazendo uma coisa que é aprofundada, mas não tanto quanto poderia, talvez alguns detalhes passem despercebidos e vocês podem elucidar isso para todo mundo, fazendo as perguntas. Então, muito bem-vindos, que nós sejamos muito felizes na tarde de hoje. Nós aqui e vocês aí. Meio felizes, sejamos todos muito felizes. E essa felicidade vira, assim, vai somando uma com a outra. Ó, tá todo mundo junto, todo mundo misturado e todo mundo feliz. Isso que e aprendendo, né? Estamos todo mundo unido aqui para poder aprender cada dia mais, sermos um pouquinho melhor do que já fomos há 2 minutinhos atrás, porque é um ensino que vai direto para a nossa alma, e não tem como a gente passar ileso da vida de Paulo de Tarso, tá? Ninguém está comparando Paulo de Tarso com ninguém, não. Paulo de Tarso é Paulo de Tarso. Jesus Cristo é Jesus Cristo, nosso grande mestre. Mas os ensinos, a vivência de Paulo foi muito parecida com a nossa vivência. Ele sofreu, ele foi humano, ele teve suas falhas.
assim como muitos de nós ainda temos muito das falhas que ele tinha. Por isso que a gente acha legal essa aproximação, né? Para a gente aprender com os erros dele e com os acertos dele também. Né? Nós temos, é uma jornada grande, mas a gente vai aos poucos absorvendo um pouco desse ensinamento para a gente ir se construindo, construindo um novo eu, né? Então, é isso mesmo. A gente vai começar fazendo já de cara a nossa oraçãozinha de abertura, pode ser? Sim. Muito bem. E hoje, para fazer a nossa oraçãozinha de abertura, vai ser a Kátia. Então, vamos lá. Vamos nos colocando em contato com os nossos mentores, para que nós possamos estar tranquilos, com os canais de aprendizado e de emoções abertos, solicitando a proteção de todos os benfeitores do plano espiritual, que a nossa tarde seja de luz, de paz, que nós possamos acolher o aprendizado no nosso coração, na nossa alma, e fazer dele uma vivência diferenciada na nossa existência. Assim, aproveitando a nossa união, aproveitando o ensejo das energias que nos conectam coração a coração, vamos levar vibrações de amor, de luz, de esperança e de fé para todos os cantos do nosso planeta, onde paira a guerra, as calamidades naturais, os desajustes, o sofrimento, a desarmonia, a desesperança. Que nós possamos envolver o nosso planeta em luz, num abraço amoroso. Que nós possamos contribuir para que o alento, a força e a fé se solidifiquem em cada coração. E que as dificuldades não sejam mais que alavancas para impulsionar o amor a se fazer presente na vida de todos nós. Assim, munidos de muita gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, nós te pedimos, sê conosco, Pai maior, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, vamos começar o nosso estudo. Mas como a Sônia falou, a Kátia também, a gente abre sempre para vocês fazerem as perguntas, porque o importante desse trabalho é que vocês entendam, ok? Não queremos dizer que nós sabemos tudo. O que nós não... Aliás, nós que eu digo as meninas, Heloísa, Sandra, Kátia e Soninha, eu estou aqui só apresentando todo mundo e aprendendo também, tá? Mas o que não soubermos, né, no caso nós, o grupo, que não souber, vai ser feita uma pesquisa e trazer sempre baseado em informações vindas dos evangelhos, de Kardec, para a gente não se perder nas respostas, ok? Sempre com referências fidedignas, ok? Daí a gente consegue manter um alinhamento bem bacana mesmo, para um aprendizado muito mais raciocinado, mas bem forte para que todos realmente possam compreender e fazer sua autotransformação. E aí, vocês, quando fizerem as perguntas, se não conseguir fazer pergunta no ar, para vocês que estão vendo as gravações e não conseguem fazer as perguntas para a gente ao vivo, podem mandar as perguntas ou escrever no próprio chat mesmo do YouTube, ou mandar, eu até esqueci de colocar aqui o banner, olha só. Eu vou colocar aqui o banner para vocês podem mandar para, aqui embaixo vai ter o telefone, que é o telefone da Web Rádio Estação da Luz, ok? Que o Tavares vai receber essas perguntas e também vai encaminhar para a gente. E nós vamos responder para vocês, tá? Se for de alguma epístola que nós já falamos, a gente vai, em algum momento, quando for possível, a gente vai responder também, tá ok? Então, assim, o importante é que vocês vão ter, as perguntas serão saciadas, tá bom?
e fiquem à vontade para estar conosco, participando também ao vivo, mandando as mensagens aqui, que a gente vai ler vocês, tá bem? Nós já temos aqui 3 perguntinhas, meninas, tá? Que a gente vai fazer. Sandra, vou lhe fazer a primeira pergunta. Lá, Elielson Tavares, boa tarde, Tavares. Tá vendo, Tavares? Você é o receptor das nossas perguntinhas. Vamos para as nossas perguntas, então. Nós temos aqui, eu vou colocar a primeira pergunta, que é do nosso Jeremias Barreto, Sé Centro, São Paulo. Olha, Jeremias, eu também sou paulista, né? Legal, muito bom. Vamos colocar a tua perguntinha aqui no ar. Vamos lá, que é essa aqui. No capítulo 1, versículo 4 e 5 da carta aos Efésios, estão contidos conceitos espíritas da vida depois da morte e da reencarnação, que é a pergunta do Jeremias. Sandra, eu vou deixar você responder essa perguntinha. Tá não bom. Quer dizer que as outras meninas que quiserem fazer algum complemento, não façam, tá bem? Sem dúvida. Então, vamos pensar, esses versículos que o nosso companheiro trouxe, estão logo no início, né, da nossa carta aos Efésios, na primeira e segunda bênçãos, e em que Paulo vai tratar de 2 temas muito recorrentes para os textos bíblicos, para os judeus, enfim, né, que é o tema da escolha e da predestinação. Entendendo, Jeremias, que naquele tempo, claro, não se tinham conceitos espíritas, né? Hoje, com o desenvolvimento do nosso pensamento, do pensamento religioso, com a doutrina que Kardec nos trouxe, nós podemos encarar, ver tudo isso que Paulo trouxe de uma nova forma, né? Mas a gente se lembra de que o povo hebreu, o povo judeu, eles achavam que eles eram o povo escolhido, eles eram o povo monoteísta, e então eles esperavam um Messias que iria ser o seu rei, como Davi, né? Então eles tinham uma visão, né, reduzida daquilo mesmo que Paulo estava falando, né? E eles se achavam predestinados a ser os únicos que tinham privilégios em relação a Deus, né? Mas mal eles entendiam quem era Deus ou o que era Deus, né? Porque lembramos que o conceito de Deus naquele momento era um conceito muito antropomórfico ainda. Era um Deus cheio de ira, cheio de sentimentos próprios dos homens, que se vingava, que ficava bravo com o que eles faziam, né? Então, o entendimento naquele momento era muito difícil. Claro que Paulo, como nós falamos, já tinha penetrado no mistério de Deus, que nós dissemos, o que é esse mistério de Deus? Paulo entendeu o projeto de Deus para a humanidade, não para um povo só, né? Mas, então, agora a gente faz o link com o que nós temos na doutrina espírita, com o que nós já conhecemos, né? Então, nesse capítulo, eu trouxe para vocês a questão do Livro dos Espíritos, 115, em que os espíritos respondem que Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes, sem ciência, né? Deu a cada um determinada missão. Nós falamos de vocação. Paulo fala de vocação e eu disse que vocação era tarefa. Todos temos uma tarefa a fazer, né? É uma tarefa de trabalho, de crescimento. E os espíritos continuam no Livro dos Espíritos. E eles têm o fim de se esclarecer e alcançar
progressivamente à perfeição para o conhecimento da verdade e aproximar-nos de Deus. Então, como entender isso, né? Como entender esse projeto de Deus? Então, nós temos que entender que muito antes do nosso planeta Terra ser criado, nós já tínhamos sido escolhidos por Deus. É isso que é a questão da escolha, né? Deus nos escolheu antes de criar o mundo, antes de criar o nosso planeta. Então, como uma humanidade, olha que interessante, Deus pensa, o projeto dele está pronto. É interessante que o Herculano Pires, no seu livro Agonia das Religiões, ele compara como um pintor. Um pintor vai fazer o seu quadro. Primeiramente, ele idealiza aquilo tudo, ele tem um projeto na sua cabeça. Depois ele vai pegando os materiais, as ferramentas, aquilo que é possível, e vai montando aquilo, até que ele chega naquilo que ele quer, né? Na obra acabada. Então, ele faz essa comparação com Deus. Então, Deus já tinha esse pensamento pronto. Jesus foi aquele que colocou em ação. Ele é o co-criador, ele e os seus engenheiros siderais, né? Colocou em ação. Do zero até chegar na perfeição. Esse é um mistério. O mistério é esse mesmo. O mistério de Deus, e que Paulo compreendeu antes do Espiritismo, antes dos estudiosos nos explicarem, é exatamente isso, né? Se vocês me permitirem, eu queria ler um tantinho do que o Herculano fala aqui. Ele diz: no fiat, ou ato inicial da criação, nós temos a ação direta e ativa do pensamento divino estruturando a matéria. Olha o que ele fala. Uma vez formada essa estrutura, surge um elemento novo, que é designado pela expressão princípio inteligente. Então, o que Deus criou? Princípio inteligente. Mas ele vai dizer, esse princípio inteligente ligado a esse pensamento divino, ele se transforma na mônada. E a mônada é o elemento básico e estrutural da matéria, de que são compostas as próprias partículas atômicas. E essa substância, e ele vai dizer que essa mônada é dotada de uma força interior que a transforma de potencialidades que se desenvolvem continuamente e de capacidade de percepção e vontade. Ou seja, é um caminho, é uma jornada de muitas e muitas encarnações, passando por todos os reinos, experiências milenárias, né? E o projeto acabado é assim como Jesus, né? É a perfeição. Então, nós estamos em caminho. Então, a doutrina espírita, ela explica essas coisas? Explica. Paulo compreendeu. Os que estavam ao redor, eu não sei se teriam chegaram a esse ponto. Espero ter explicado. Alguém quer complementar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá, então vamos avançar. Aí tem outra pergunta também do Jeremias que ele faz, que é, no início do capítulo 2, Paulo fala palavras como mortos, delito, ira, desobediência e ressuscitar. A ressurreição pode ser entendida como vida nova da mesma carne, Madalena, sem que precisemos de momentos à mão da reencarnação na vida futura? Então, a pergunta mesmo é, a ressuscitação, né, pode ser entendida como vida nova na mesma carne, sem que precisemos de momento usar mão da reencarnação na vida futura? Vou deixar a Kátia responder. Pode ser, Kátia?
Sim. Viu que eu sou boazinha? Vou deixar a Cátia responder. Ela deixou, né? Ela deixou, posso responder. Então, essas palavras que ele usa têm um contexto na carta, tem um contexto no início do capítulo. Ele não usa essas palavras de forma desmedida. O que ele quer dizer é que, quando a gente não conhece Jesus, a gente não conhece essa perspectiva de Deus para nós, que Jesus veio trazer, como a Sandra estava falando, e Paulo mesmo fala no primeiro capítulo, que Deus nos escolheu, que Deus nos ama de tal forma que ele nos convida todo o tempo para fazermos parte da própria existência divina, do amor divino, para que nós nos banqueteemos nesse amor divino que ele lança sobre nós. Mas o que é esse aceitar esse convite? Porque Deus nos convida e nos ama, independente de quem nós somos. Se erramos, se acertamos, se escolhemos esse ou aquele caminho, Deus nos ama sempre. E a todos os instantes nos convida a olhar para Ele através da sua criação, que é a natureza que nós vivemos, os seres humanos ao nosso redor, os animais e tudo mais. Ele nos convida a fazer parte desse universo de amor. Mas nós, sempre querendo ter o controle sobre a nossa vida, querendo que as coisas saiam como nós desejamos, acabamos por ignorar ou não compreender esse convite de Deus para nós aderirmos a esse amor. E o que acontece? A gente acaba agindo de forma a trazer mais sofrimento para nós agora e amanhã. Então, por isso, Paulo usa essas palavras da ira, do pecado, da morte, no sentido de que estamos alheios ao convite de Deus. Então, é como se estivéssemos mortos para esse amor de Deus para nós. Ignorássemos, não estamos tendo consciência disso. Achamos que somos nós mesmos que temos que conduzir nossa vida, que nada vai acontecer conosco se não formos nós que formos lá e tentarmos convencer as pessoas e tentarmos fazer todo mundo pensar desse ou daquele modo, tentarmos convencer as pessoas da nossa família a pensar como a gente. Quando nós agimos assim, acabamos trazendo caminhos de mais sofrimento para nós. E quando nós aceitamos o convite de Deus, nós passamos como que a viver uma nova vida, ter uma perspectiva da existência muito diferente daquela de antes. Então, aquela ansiedade, aquela tensão, aquele nervosismo todo de querer controlar tudo o que acontece conosco, tudo à nossa volta, aquilo se extingue de tal forma que, ao entrarmos no entendimento de que Deus é amor e que Deus nos ama, independente de quem somos, a gente faz assim, ai, que alívio, Deus me ama. Eu posso fazer as escolhas com tranquilidade. Eu posso olhar para a vida e compreender o amor de Deus sobre mim, no sol que nasce todo dia, na chuva que banha e enche de vida a terra para florescer, no alimento que eu tenho à mesa, no agasalho, no meu lar que me abriga, nas pessoas à minha volta que me cuidam, que me amam, naqueles a quem eu posso depositar meu amor. Em tudo isso eu passo a ver, entender, compreender o convite de Deus a participar desse amor universal. Isso que ele quer dizer, a ressuscitação, a nova vida. Isso não quer dizer, ele não está dizendo aqui que quando eu compreendo o amor de Deus sobre tudo, sobre mim, sobre tudo que existe, eu não preciso mais reencarnar. E de maneira alguma ele está dizendo isso. Como a Sandra falou antes, o projeto de Deus para nós é que nós atinjamos a perfeição.
a perfeição do Espírito, que sejamos espíritos puros. Então, para que nós sejamos espíritos puros, precisamos desenvolver todo o nosso potencial de amor, todo o nosso potencial de virtude, e isso só vai acontecer com muitas e muitas e muitas reencarnações. A gente não vai conseguir desenvolver todo o nosso potencial de virtude em 1, 2 ou 3 reencarnações. O fato de Paulo ter transformado o ponto de vista da vida dele não quer dizer que Paulo tenha alcançado o grau de espírito puro. Paulo, sim, transformou muitas coisas dentro de si mesmo, a partir de compreender o sofrimento. O que é que Jesus falou para Ananias quando chamou Paulo lá em Damasco? Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Então, ele foi transformado. E aí a gente entra naquilo que a Sandra falou. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Primeiro, Deus trabalhou Paulo para que ele se transformasse, para que ele mudasse a meta, para que ele saísse do olhar judeu de Deus e passasse a um olhar cristão de Deus. Essa foi a transformação grande de Paulo. E o custo que teve essa transformação, ele veio a sentir no transcurso da própria existência dele. Então, Paulo teve essa transformação, modificou, aprimorou muitas das suas virtudes, das suas qualidades, enquanto sofria pelo nome de Jesus. Mas Paulo precisou ainda de muitas outras reencarnações até atingir o grau de espírito puro. Então, a reencarnação é uma lei da vida. A reencarnação é uma necessidade do nosso processo evolutivo. A ressurreição, o Saulo César tem um trabalho muito bonito que faz uma comparação muito, muito didática sobre a reencarnação e a ressurreição. A reencarnação é o processo evolutivo que nós precisamos. A ressurreição é quando nós saímos desse projeto de amadurecimento e atingimos o processo de espírito puro. Alcançamos, é como se a gente tivesse nascido para a vida espiritual. Enquanto a gente fica nesse processo de desenvolvimento da nossa evolução espiritual, necessitamos da reencarnação. Então, isso é o que o Saulo ensina, mas aqui na carta ele usa o termo ressurreição porque não se usava reencarnação, não existia esse termo lá para eles, não dava para Paulo escrever reencarnação naquele tempo. Então, eles usavam ressurreição, porque era o que entre os judeus se falava. Então, a ressurreição, na carta, nesse trecho da carta, significa eu renasço para uma vida com um olhar diferente. Então, eu saí do estado de morte, onde eu ignorava o amor de Deus, onde eu ignorava que Deus cuida de mim e me ama, e eu passo a um estado de vida onde eu aceito o convite divino, onde eu vou participar dessa bênção, desse banquete, fazendo uso da minha fé, fazendo uso da liberdade de escolha com um olhar diferente. Quando eu me sinto cuidado por Deus, eu sossego, eu me acalmo, eu não preciso controlar tudo e todos, eu não preciso de poder, eu não preciso me sobressair entre os homens. Eu só preciso estar em paz com Deus. Por isso, Teresa de Ávila dizia, quem tem Deus, só Deus basta, não precisamos de mais nada.
Espero que eu tenha conseguido atingir a dúvida do Jeremias. Todo mundo. Qualquer coisa, Jeremias, só comunicar com a gente de novo, entre em contato e a gente vai tentar responder para você. Obrigado por participar sempre conosco. E ainda outra pergunta agora também dele eu vou passar para a Heloísa, tá bom, Heloísa? Antes disso, Sonja linda, bem-vinda. Tá bem? A Sonja estava num outro trabalho, agora está aqui junto com a gente, participando de novo, tá? Elas são as meninas responsáveis pelas epístolas, a Sonja, a Heloísa, a Kátia e a Sandra Boari, tá bem? Bom, vamos lá, Heloísa. A pergunta agora é para você, tá bom? Então, tá bom. Ok. Eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor a vós, que é uma frase que está no capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios, porque a pergunta mesmo é, por que prisão, já que o Cristo liberta? Tá bom, então eu vou começar até pela última pergunta, né? Que o Cristo liberta, sim. Só que aqui ele não está falando de se libertar de grades, de correntes, né? Paulo está querendo mostrar para todo mundo o que é a liberdade proposta pelo Cristo, que é nos libertar das nossas sombras, dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Ele está preso, sim, a Cristo por fé e compromisso. E também esteve preso em várias prisões, né, várias celas romanas, em outros lugares, por causa dessa mesma fé em Jesus Cristo e por ser fiel a Ele. E prisioneiro indica aqui para Paulo que, mesmo sob condições adversas, ele nunca deixou de trabalhar. E mesmo com Paulo preso, a palavra de Deus nunca esteve acorrentada, né? Essa expressão prisioneiro de Cristo aparece nas cartas aos Colossenses, a carta a Filemon, né? Então, Paulo usa algumas expressões, por exemplo, em algumas cartas ele coloca apóstolo de Cristo, né? Para ele se colocar como ele sendo um verdadeiro apóstolo de Cristo quando as pessoas duvidavam dessa autoridade. Quando ele escrevia para os amigos, ele se colocava como servo de Cristo. Em algumas situações, ele colocou mesmo prisioneiro de Cristo, né? Principalmente na carta a Filemon, que para ele se identificar com um escravo fugitivo, né? Então, quando Paulo diz prisioneiro de Jesus Cristo, expressa a quem ele pertencia, a quem ele serve, porque em algumas cartas ele se diz textualmente mesmo servo de Cristo. E servo de Jesus é um item importante, porque quando ele coloca dessa maneira, é porque o servo tem a sua liberdade contida, porque ele serve, ele obedece, ele tem limites, né? Paulo, mesmo numa das cartas, ele faz uma analogia entre aqueles escravos que os donos compravam nos mercados que existiam naquela época, com a situação dele, porque uma vez que o escravo é comprado por um dono, ele faz o quê? Ele serve, ele obedece, ele tem sua liberdade contida. É a mesma coisa com Paulo sendo prisioneiro de Cristo. Ele vai servir, ele vai obedecer e ele tem sua liberdade contida. Porque muitos entendem, né, que liberdade é quando eu posso fazer qualquer coisa. Isso não é liberdade, né? Esse tipo de liberdade existe ou só na ditadura, onde os ditadores fazem o que eles podem, o que eles querem, ou numa anarquia, né? E não é essa liberdade que Paulo está trazendo aqui, porque ainda hoje, né, nós estamos cientes das nossas dificuldades para nos libertar da escravidão que nos prendem às paixões, aos vícios, porque usando o nosso livre-arbítrio, nós preferimos escolher as portas largas, e como consequência, nos escravizamos, né, aos nossos impulsos, às nossas paixões, né? E como que Jesus promoveu a nossa libertação? Obedecendo às leis divinas, disciplina sem rebeldia, servir indistintamente, libertação espiritual, né? Então, o que é essa liberdade cristã? Não significa que eu posso fazer o que eu quero. O que importa é que as nossas atitudes sejam de um verdadeiro filho de Deus, sem precisar se submeter a rituais ou dogmas, né? E também não é levantar bandeiras de protestos contra uma estrutura social, partindo para a violência,
lembremos que tanto Jesus como Paulo nunca alimentaram um posicionamento de rebeldia contra o poder constituído de suas épocas, né? Então, nesse sentido que ele usa essa expressão, né? Eu acho que prisioneiro de Cristo tem essa coisa de servo de Cristo, de fazer o que o Cristo quer que ele faça, né? E nesse sentido, ele tem mesmo a sua liberdade contida. Por isso que ele usa essa expressão, né? Ou servo de Cristo, para mostrar qual que é o posicionamento dele em relação a espalhar o evangelho, a evangelizar as pessoas. Ter esse posicionamento, né? Ter essa humildade mesmo de se colocar como prisioneiro do Cristo, no sentido de servo de Cristo, tá? E não no sentido de ficar preso numa cela, ou estar acorrentado, ou estar dentro de uma prisão. Não sei se... Acho que... Eu acho que para mim está muito bem esclarecido. Adorei também essa sua resposta, das três, por isso que eu amo vocês, meninas. Me ajudam a compreensão mesmo. Se tiverem vocês se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, pode perguntar, ou pergunta aqui no chat, ou então pode perguntar depois, fiquem à vontade. Está rolando aqui embaixo numa fitinha azul, está rolando o número de um telefone, é um WhatsApp, que vocês podem mandar mensagem, que essa pergunta chega até a gente. Às vezes, se não quer fazer uma pergunta, mas quer fazer um complemento ou fazer um comentário, fiquem à vontade também, ok? Vamos agora começar a apresentação, a continuação do estudo, né? A gente está no final já dos Efésios, ok? Já falamos sobre o cristianismo, sobre as epístolas, cristianismo primitivo, a epístola aos Gálatas, e agora a gente está nos Efésios já acabando, né? Então, vamos lá, a palavra agora é sua, Sandra Boari. Vou até te colocar aqui mais para cima. Obrigada. Então, a gente terminou o capítulo 4 na semana passada, falando exatamente sobre essa questão do homem velho e do homem novo, que para Paulo é também um tema recorrente, que, como vocês viram, ele mesmo sentiu na pele essa grande transformação, né? Acho que com as questões colocadas aqui, ficou bem claro esse posicionamento do Paulo. Então, nós fechamos o capítulo 4 com esse tema do homem novo, que é repetido em outras epístolas, vocês vão ver. E no capítulo 5, ele vai abrir, o tema vai ser como imitar a Deus. Então, lá no versículo 1, ele vai dizer: tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de odor suave. Eu vou começar aqui pelo esse finalzinho aqui, ó, oferta e sacrifício de odor suave. Cristo se entregou, ele está falando da crucificação, né? Ele como um cordeiro. Enfim, tem a questão da crucificação também vai ser muito bem tratada em outra epístola, vocês vão ver, mas é só que essa ideia que ele escreveu aqui, às vezes a gente fala, mas por que ele escreveu odor suave? É para fazer uma analogia com os sacrifícios que os judeus faziam, eles imolavam aqueles cordeiros, aqueles animais, né? Quando eles faziam os seus rituais lá no templo e tal, em louvor a Deus, e óbvio que o odor, o cheiro daquela carne queimada não era nada agradável, né? Então, olha o que Paulo fala, né? E andai em amor, assim como Cristo também vos amou, e se entregou como um sacrifício, só que o perfume que ele exalou foi totalmente diferente. Então, eu queria começar por aí. Mas nesse capítulo, Paulo vai aconselhar os fiéis a se transformarem em novos homens também. Mantendo, ele vai continuar falando aí depois, mantendo-se longe da idolatria, porque a gente sabe que é uma coisa que graçava, principalmente entre os gentios, né? A questão da adoração de vários deuses, de vários personagens lá, né?
ele vai pedir para que eles fiquem longe do sexo ilícito, que ele chama de fornicação, da indecência, das impurezas, da avareza. Tudo isso ele exorta os fiéis a ficarem longe de tudo isso, né? Então ele diz: sejam imitadores de Deus. É interessante porque geralmente o filho imita o pai, não é assim? A gente diz: filho de peixe, peixinho é, né? O filho idolatra o pai, de uma certa forma, né? O pai é o ídolo, é o super-herói do filho em geral, especialmente do filho pequeno, do filho jovem. Então, Paulo está dizendo: Deus é o nosso pai, né? A Ele nós adoramos e a Ele nós temos que imitar as suas características, aquelas que Ele nos insuflou quando Ele nos criou. Por isso somos seus filhos, seus herdeiros, né? Temos o seu DNA. Então, o que é imitar a Deus? É se espelhar nos atributos de Deus, né? Como a gente já tinha falado isso. E principalmente é viver dentro das leis de Deus, né? Viver dentro do amor, dentro da caridade, porque a lei do universo é a lei do amor, minha gente. Todo o resto é religião. E como a gente viu com Herculano Pires, as religiões estão agonizando. É muito interessante esse livro, vale a pena ler, né? Por conta exatamente desses dogmas, desses desvios todos. Mas aquele que segue a lei do amor, né? Não importa de que religião ele seja, ele sempre poderá estar imitando a Deus. Então, é interessante também que em uma outra carta, Paulo já tinha pedido para os fiéis para que eles imitassem o seu próprio exemplo dele, Paulo, né? Que foi sempre um exemplo de luta, um exemplo de sacrifícios, um exemplo de amor, de fé, né? E um amor a Jesus que é maravilhoso. Então ele pediu: imitem a mim nesse quesito, né? E agora ele pede a todos que imitem a Deus. Clica para mim, Elô, por favor. E como seria possível imitar a Deus? Como a gente pode imitar Deus, né? Clica para mim, por favor. Nós poderemos imitar a Deus quando nós entendermos que Deus é amor. João Evangelista dizia isso, né? João era aquele apóstolo, nós vimos ontem isso no nosso estudo. João era aquele apóstolo cheio de amor, porque ele entendeu o verdadeiro amor de Jesus, né? E ele dizia: Deus é amor. Então, imitar a Deus será viver no amor. E o que é viver no amor? É viver nas qualidades superiores do amor, como, por exemplo, a paciência, a tolerância, a piedade, o perdão. Não foi tudo isso que Jesus veio nos ensinar a viver? Isso seria imitar a Deus. E ele vai prosseguir nesse versículo dizendo: e andai em amor, assim como Cristo também andou em amor. Porque ele nos amou tanto a ponto de renunciar à sua posição celestial e se entregar em sacrifício por nós, para a nossa redenção, para que a gente entendesse essa filiação que ele já tinha entendido tão bem, para que a gente entendesse melhor esse Pai que era muito incompreendido. Aliás, foi ele que falou pela primeira vez Pai, Abba, né? Porque o Deus dos judeus estava muito distante, né? E o que é andar em amor, então? Clica para mim, Elô. O que é andar em amor? Pode clicar mais uma vez.
é o mesmo que viver em oração. Isso é andar em amor, né? Não é andar rezando por aí, não com um terço, ou fazendo jaculatórias, ou sei lá o quê. Não. Andar em amor é um estado de espírito. Ou seja, é estarmos conectados com Deus o tempo inteiro nas nossas escolhas, nas escolhas que nós fizermos, em todas as nossas atitudes, nas nossas atividades diárias, desde as mais simples até as mais complexas. E é interessante, eu escutei numa palestra, um dia desses, que, na verdade, nós temos o livre-arbítrio, né? Isso é uma concessão inalienável que Deus deu a todo ser humano. Então, não se interfere no livre-arbítrio do ser humano, né? Então, nós temos escolhas, e vivemos assim em muitas encruzilhadas. Escolher isso ou aquilo outro, faço isso, não faço. É aquela angústia de saber se vai dar certo, se não vai dar. E aí, nessa palestra, eu escutei a palestrante dizer, na verdade, as nossas escolhas se resumem em 2 caminhos só 2 escolhas. Ou eu escolho o caminho do espírito, ou eu escolho o caminho da matéria. Não é interessante isso? Quando eu for fazer alguma escolha, será que eu estou conectado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade? Será que essa minha escolha tem a ver com as leis divinas? Eu estou fazendo essa escolha pensando num bem maior? Ou eu estou escolhendo pensando na materialidade, no momento presente, no que é bom para mim e o resto que não interessa? Então, eu achei interessante essa ideia, né? Então, andar em amor, né, é esse estado de espírito, é estar sempre em conexão com o Pai, em conexão maior com o Pai. Clica para mim, Elô, por favor. E aí, então, Paulo traz um outro tema, que também é muito repetitivo em Paulo, né? A questão, e que é simbólico também, assim como morte, assim como ira, que nós vimos lá nas perguntas, né? Treva e luz também tem uma simbologia espiritual. Então, ele diz assim, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, o que é ser luz? Clica para mim, Elô. O que é ser luz? Qual é a finalidade da luz? Então, a gente tem que pensar assim, qual é a finalidade da luz? É espantar a escuridão, né? Aqui está escuro, a luz espanta a escuridão. Se eu estou num lugar que não tem luz nenhuma, estou perdido ali, não enxergo nada, estou sem direção, não encontro saída, está tudo escuro. Mas se eu consigo acender uma lanterna, a lanterna do celular, que hoje todo mundo tem, né? A lanterna celular. Se eu consigo acender um palito de fósforo que seja, eu já posso me localizar mais ou menos. Eu posso olhar em torno, eu posso achar se tem outras pessoas ao meu redor. Então, eu posso me localizar, vamos dizer assim. Mas tem mais uma coisa. Para eu acender um palito de fósforo, uma lanterna, uma vela, vai exigir de mim um outro impulso, vai exigir de mim uma ação, vai exigir de mim o movimento da minha vontade. Porque, olha, gente, se eu tiver o palito de fósforo e o fósforo na mão, se eu tiver a lanterna na mão, mas eu não riscar o fósforo, eu não acender essa lanterna, eu vou continuar na escuridão. Olha a importância desses símbolos, porque eu sou luz, mas eu tenho que ter essa energia, eu tenho que buscar dentro de mim, através da vontade, para que aquilo se acenda e se manifeste, né?
Jesus já tinha dito: vós sois luz, a luz do mundo, e não se acende uma candeia para colocá-la dentro de um vaso, né? Então, o que significa isso num simbolismo espiritual? Se eu não tiver o combustível do amor, né? Aquele amor que a gente falou anteriormente, eu não vou poder iluminar nada, porque eu mesmo vou estar no escuro. Como eu vou iluminar alguém se eu não tenho luz nem para mim, né? Então, a primeira providência, antes de querer ser a luz do mundo, é iluminarmos a nós mesmos, né? E aí, Emmanuel, né, numa mensagem que ele que nós vamos trazer, né, clica para mim, é um trechinho de uma mensagem que eu trouxe, do Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, né? Ele vai dizer: no meio dessa noite é necessário acendermos a nossa luz, é indispensável organizar o nosso santuário interior e iluminá-lo para que as trevas não o dominem. Então, nessa mensagem que está em Caminho, Verdade e Vida, ele diz, Emmanuel, que a Terra é um pequenino orbe no espaço, se comparada com os mundos superiores, com tantos mundos que existem por aí, né? Mas que o nosso problema não é o tamanho da nossa Terra, porque ele diz: uma casa batida de sol, por menor que ela seja, um casebre, se ela é batida de sol, ela é alegre, ela é clara, ela pode ser muito feliz. Então, ele diz: nosso problema não é o tamanho, de dizer assim, nosso mundinho imperfeito, pequeno, perto dos outros. Diz o Emmanuel: nosso problema é estarmos envolvidos pela sombra, pela escuridão nos caminhos que a humanidade tem tomado, né? Pelas trevas da ignorância, que foi o que a Kátia falou lá no começo, né? Então, como é que está o nosso planeta? Ele está inundado de sombra, de maldade, de corrupção, de insensatez, e essa sombra está envolvendo não só as pessoas individualmente, mas os povos, as nossas instituições, né? É aquele termo grego que o Paulo empregava, que se chama sarx, que são todas as más inclinações que nós estamos trazendo há tantas encarnações. E essas inclinações más congelam a nossa consciência, congelam o nosso raciocínio e principalmente o nosso sentimento. Então, isso é uma noite, isso é morte, isso é sombra, isso é treva, né? Então, é necessário o que Paulo está falando? É necessário acendermos a nossa luz. É indispensável organizar o nosso santuário interior e iluminá-lo. Sabendo que santuário, né, é a nossa alma, é a nossa essência, é a nossa casa mental. Então, eu faço o link com as palavras que a Kátia disse, porque quando nós estamos conectados com Deus, quando nós nos deixamos amar por Deus, quando nós entendemos que Ele nos ama, apesar dos nossos erros e desvios, né? Nós serenamos, nós confiamos mais, nós vamos buscando caminhos melhores, né? Nós vamos deixando que as trevas não nos dominem. Então, Paulo diz: andai como filhos da luz. Agora que vocês têm Deus, agora que vocês já conhecem Jesus, agora que Ele mostrou o caminho. Então, é isso que ele quis dizer. Vamos clicar, por favor? E tem mais um trechinho de Emmanuel, porque o Emmanuel sempre esclarece a gente, né? Agora está em Vinha de Luz, ele vai dizer que cada criatura é espiritual. Os atos, palavras e pensamentos
constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, é isso que Paulo quer dizer com outrora erais trevas e agora sois luz. Então, nós damos origem com o nosso agir, com o nosso ser, com o nosso sentimento, a nossa origem espiritual. Então, quando nós somos luz, nós vamos agir com amor. Quando nós somos trevas, nós vamos agir ainda dessa forma pequena, sombria, que nós queremos mudar. Vamos clicar? E ele continua nessa coisa, ele vai colocar agora um hino nessa coisa de treva e luz. Clica para mim, Elô. E esse hino, Paulo coloca talvez uma citação tirada de um hino do Velho Testamento, talvez citando Isaías. E ele fala: ó, tu que dormes, desperta, e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Olha como tem tudo a ver com a pergunta que o nosso companheiro fez lá no início. Porque tudo isso é simbólico. Estar dormindo é estar apático, é estar vivendo a encarnação após a encarnação, sem transformação, né? É continuar com as qualidades, as características do homem velho, do homem animalizado, do homem materializado. Isso é estar dormindo. Então, nesse hino, ele conclama: vamos acordar, vamos despertar para a vida. E que vida é essa? Essa que Jesus nos trouxe, a vida em abundância. Jesus disse: eu lhes trago a vida, e a vida em abundância. Né? É o alimento do qual você não vai ter mais fome se você comer. É a água que você não vai ter mais sede se você beber. Então, é isso que o Paulo entendeu em profundidade, e ele estava passando para aquelas pessoas e para nós, porque nós ainda continuamos dormindo, muitos de nós. E ele fala: levanta-te de entre os mortos. Mortos no sentido de seres ainda embrutecidos, de seres ainda endurecidos, materializados. Porque só Cristo, só estando no caminho de Jesus, é que nós estaremos sendo guiados pela luz, né? Então, vamos clicar, por favor. Mais uma fala aqui, né? Que Deus, então, não é Deus dos mortos. Deus é o Deus da lei. Isso é muito lindo, gente, né? Porque a gente pensa que Deus castiga, que Deus quer a infelicidade das pessoas, que Deus manda tragédias, cataclismos, doenças. Nada disso. Isso faz parte do aprendizado, do amadurecimento, da evolução de cada criatura, e da humanidade de modo geral. Porque Deus é o Deus do belo, é o Deus do amor, é o Deus da justiça, é o Deus da alegria. Jesus sempre foi uma criatura, ele é retratado, né, nos livros, nos evangelhos, como uma criatura muito feliz, muito alegre, muito de bem com a vida. Porque a alegria é uma forma de louvar a Deus, né? Olha que bonito, esses conselhos não servem para nós ainda hoje? É muito importante, né? E Paulo vai dizer que quando a gente é grato a Deus, ele falava lá para os gentios, para quem ele instruía, vocês devem cantar hinos, vocês devem cantar salmos, vocês devem cantar cânticos espirituais, vocês devem ter bom ânimo, discernimento, não devem ter mau humor, não devem estar em baixo astral, porque baixo astral, tudo isso permite o acesso de obsessores, como a gente já sabe, trazendo uma linguagem aqui mais conhecida nossa, né? Então, olha a importância da gente sempre nos colocar para cima. E nós só vamos conseguir
elevar essa nossa frequência vibratória quando a gente está passando por um mau momento, por um problema, uma crise, se nós nos conectarmos, se nós nos ligarmos a Cristo. Tem uma passagem de Paulo, quando ele está preso, acho que lá em Filipos, se não me engano, que ele fica prisioneiro, e ele e o Silas cantavam na prisão, hinos, eles cantavam. Depois acontece todo lá um milagre, vamos dizer assim, né? Eles são libertos e tal. Mas os cristãos que iam ser sacrificados nos circos cantavam também. Então, Paulo coloca como é a música ela eleva, a boa música, né? A música do coração, a música com sentimento, isso é muito importante, gente, e Paulo coloca isso na sua epístola, né? E ele vai terminar esse capítulo falando da harmonia que deve prevalecer não só na família, mas ele vai falar, porque ele vai exortar, então, fiquem bem maridos e esposas, pais e filhos, patrões e servos, vai exortar todos a ter boa vontade uns para com os outros, porque só quando a gente tem boa vontade, gente, a gente releva, é que a gente consegue viver bem. Se a gente quer sempre impor, sempre controlar, sempre fazer a nossa vontade, sempre os atritos acontecem. E aí a gente, clica para mim, por favor, a gente já vai entrando no capítulo 6, vamos ver, que é um capítulo que ele vai falar da armadura de Deus. E o ponto alto do capítulo 6 são os versículos de 10 a 17, em que Paulo vai ter uma postura de um combatente. Clica para mim, Elô. Então, ele vai pôr vários aí versículos que ele vai se colocar como se ele fosse aquele guerreiro, né? Paulo, às vezes, ele se coloca ou como um guerreiro do bom combate, que a gente já sabe, ou às vezes como um esportista, porque ele também era um esportista, né? Então, ele faz essas alusões. E aí ele vai colocar imagens para se referir à maneira de se conduzir aqueles que abraçam a doutrina de Jesus. Então, quem for mesmo cristão, tem que ter uma postura, uma armadura de Deus. Então, ele vai falar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para resistir às insídias do diabo. Clica para mim, Elô. Nosso combate é contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, que nós já falamos. Mais uma vez, Elô. Por isso, vocês devem revestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Tudo isso aqui é simbólico, ele está falando de um ponto de vista espiritual. Não é para pegar a arma, igual Pedro fez, e arrancar a orelha. Jesus consertou a orelha do soldado, né? Ele falou, não, embainha a tua espada. É do ponto de vista espiritual. Ele está nos convocando ao bom combate. O combate que é travado entre as trevas e a luz, desde sempre, e que nos deixa diante daquelas escolhas, ou que nos levam a Deus, ou que nos afastam deles, né? Então, principalmente é aquele combate dentro de nós mesmos, né? E o Paulo tinha experiência disso tudo, porque ele combateu muito dentro dele e fora dele, e também os obsessores, né? Muitos deles, ele fala em diabo. Diabo, a gente sabe, é uma imagem, né? Ele está falando das forças do mal, daqueles que não querem que prevaleça a doutrina do Cristo, a doutrina do amor, né? Até hoje nós temos, são os obsessores. Ele fala desses principados, essas autoridades, que são os dominadores do mundo das trevas, e ele sabe a força descomunal que esses obsessores têm, e que para vencer esses obstáculos todos, que são obstáculos da nossa própria inferioridade, nós temos que estar conectados com Deus.
vestindo a armadura de Deus. Clica para mim, Elô. Aí ele vai começar a detalhar, então, é uma batalha moral, né? Estou falando sempre de espírito. Ele vai detalhar para a gente essa armadura que ele fala, e ele vai descrever por completo essa armadura. Clica para mim, Elô. Ele vai falar em cinturão, em couraça, em calçado, em escudo, em capacete, em espada, e ele vai falar para cada um desses elementos que ele oferece, uma armadura correspondente para o espírito, porque é disso que ele está falando. Então, ele vai falar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do zelo, o escudo da fé, o capacete da santidade, a espada da palavra de Deus, né? Então, é uma batalha interior, é uma batalha contra o nosso próprio ego, né? Contra a nossa rebeldia, porque como vocês viram, a gente quer controlar tudo, a gente quer ser o dono da verdade, né? Nós somos orgulhosos ainda, somos autossuficientes, mas ninguém vence essa batalha se estivermos distanciados de Deus, né? E então, como nenhum soldado, Emmanuel fala isso, nenhum soldado vai a uma guerra sem estar equipado com toda aquela parafernália, né? Então, nós também, sem a armadura de Deus, vamos ficar vulneráveis e sujeitos a toda sorte de ataques espiritualmente falando, né? Clica para mim, Elô. E aí, Emmanuel, em Vinha de Luz, vai falar: é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizando a cobertura mental. Olha a simbologia disso, porque o capacete, ele cobre tudo o que vai na nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos instintos, né? A nossa ligação com quem estamos ligados. Então, ele vai dizer, é indispensável que se tome o capacete da salvação, da cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. É isso, né? Fé, coragem, trabalho no bem. Por isso que essa luta também não é uma luta, é uma luta contra as nossas inferioridades, é uma luta da vida que nós temos que vencer e é uma luta contra a influência dos maus espíritos que pululam na psicosfera da Terra. Clica para mim, Elô, por favor. E Emmanuel continua ainda. Ele vai ter um texto que se chama O Escudo, a respeito desse versículo de Paulo que está no capítulo 6, 16. Paulo diz: empunhando sempre o escudo da fé, com que podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, né? Então, clica para mim, Elô. Emmanuel vai dizer que todo trabalhador sincero do Cristo se movimenta na frente de longa e porfiada luta na Terra. É a nossa luta do crescimento, é a nossa luta da nossa estrada, da nossa jornada para sermos cada vez espíritos melhores em cada encarnação, cada vez um pouquinho, adquirindo aos poucos essa iluminação, essas virtudes que Jesus... A gente não vai conseguir nunca de uma hora para outra, é devagar. Mas Emmanuel vai dizer que golpes de sombra e estiletes de incompreensão nos cercam em todos os lugares. Por isso que é difícil caminhar. A gente dá 2 passos e lá vem estilete de incompreensão, vem golpes da sombra, né? E ele continua dizendo: e se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa o escudo bastante forte para conservar o coração imune às trevas. Paulo tinha uma fé inabalável,
O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a fé robusta e a fé frágil. E nós sabemos que é tão importante porque a fé nos lança para o futuro, ela nos lança a esperança daquilo que há de vir, né, do melhor. E se nós tivermos esta confiança em Deus, em Jesus, porque se eles falaram, gente, é porque é assim que vai ser, e é assim que é. Então, essa fé, ela vai ser o nosso escudo, e vai nos levar sempre para frente, por mais que a gente leve as bordoadas da vida, que a gente leva mesmo, né? Vamos clicar, por favor? E aí ele vai terminar o seu texto, a sua epístola, mais uma vez com a necessidade da oração. Ele já tinha feito lá atrás uma oração muito sentida por todos nós. E agora ele vai falando sobre a necessidade de orar, né? Orai em todo tempo, no Espírito, para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a oração, ela é um recurso, ela precisa ser um recurso constante na nossa vida. Mas aquela oração, gente, que acho que a gente não sabe bem fazer ainda, acho que a gente está aprendendo, alguns de nós, porque é uma conversa com o Pai, é uma conversa de filho para pai, é uma conversa com Deus. Isso é orar, né? Ela tem que ser do coração, espontânea, verdadeira, não só uma repetição de palavras, né? Jesus já tinha falado sobre isso também, nos evangelhos está escrito isso, né? Então, é assim, com o coração contrito, né? Com os olhos nos valores do Espírito, em profunda vigilância. Eu não sei, eu acho que são momentos que a gente pode ter essa oração, se a gente está numa natureza, se a gente vê alguma coisa que nos toca, é isso, e fala, Pai, gratidão, Pai, me ajuda a superar as minhas fraquezas, é uma coisa que brota, isso é orar, e essa é a oração que o Paulo estava falando, e não essa oração que a gente cai sempre na queixa, né? Naqueles pedidos incontáveis que a gente pede isso, pede aquilo, sempre nas nossas necessidades materiais, né? Porque isso é olhar para baixo. Nós temos que olhar para o alto, para o espírito que nós somos, né? Então é isso que Paulo nos exorta, para vivermos em oração. E viver em oração é estar em sintonia com Deus, agradecendo, louvando e recebendo essa graça incessante que a gente já falou tantas vezes. Deus não para de nos agraciar com os seus dons, nos dar graças. Ele nos dá tudo o tempo inteiro. Então, vamos abrir o nosso coração. Paulo já estava fazendo isso, né? Já estava se colocando à disposição do plano espiritual. Clica para mim, Elô, por favor. E Emmanuel, então, nos ajuda a entender melhor em Vinha de Luz, né? Ele vai dizer que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio, né? É isso, no silêncio de nós mesmos, é aquela introspecção, é a gente entrar dentro de nós mesmos. É aquela confiança inabalável em Deus, no seu poder, que consegue anular aqueles dardos invisíveis que intoxicam os nossos corações. Clica mais uma vez, Elô. E ele termina dizendo que a prece tecida de inquietação, e angústia, que é essa prece quando a gente faz, quando a gente está desesperado, não se distancia dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva,
recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior, né? Então, é isso mesmo que Paulo está falando, e ele vai terminar aí a sua epístola. Deixa eu ver onde que tá. Pode clicar para mim, por favor. Ele vai terminar a sua epístola dizendo: quando eu abrir os lábios, me seja dada a palavra para eu anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que já foi explicado, né? E que eu fale ousadamente, como importa que eu fale. Vamos clicar, por favor. Emmanuel vai explicar que essa fala de Paulo parece um pouco contraditória, porque, estando prisioneiro dos romanos, ele traz o espírito mais livre para o serviço que lhe compete realizar. Isso já foi explicado. E aí Emmanuel termina dizendo que o serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, era mais livre na pregação. E Paulo vai terminar a sua carta. Pode clicar mais uma vez, por favor. Pode clicar mais uma vez, Elô. Acabou? Paulo vai terminar a sua carta dizendo que ele envia Tíquico, que é o portador da carta, para dar notícias sobre ele, e depois ele faz a sua saudação final. E aí, então, ele termina a sua carta. Vamos clicar. Ninguém tente quebrar as cadeias em que se encontra, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Porque Emmanuel vai dizer que nós estamos, no nosso dia a dia, nós estamos presos também aos nossos compromissos, à nossa família, à nossa profissão, e que a gente não deve quebrar isso de uma hora para outra, mas que a gente deve atuar de uma maneira, como Paulo fala, né? Livre, amorosa, mesmo tendo que cumprir as nossas obrigações. Eu tinha mais alguma coisa, mas eu vou encerrar por aqui, por conta do nosso horário. E aí nós temos, depois, o próximo slide, é a bibliografia da Carta aos Efésios. Muito bem, maravilha. Meninas, alguém quer complementar alguma coisa? Tem alguma questão, alguma pergunta? Olá, Olga. Adoramos o Almas Queridas. Podem desligar, podem ligar o telefone, o microfone de vocês. Kátia, Sonja, Heloísa. A Soninha está desligada já. Alguém quer complementar? Aula maravilhosa, né? O que a gente vai falar? Cheguei atrasada, mas já cheguei assim na bomba. No. O que eu achei interessante nessa... Claro, tudo foi interessante, mas o que eu destaquei bastante aqui foi a questão do viver em oração, né? Isso, que fala viver em orientação, sintonia com Deus. Isso eu acho bacana porque a gente pode viver num estado de oração constante, né? Não necessariamente aquela coisa das palavras já decoradas, como o próprio Pai Nosso, a própria Ave Maria, por exemplo, mas o estado de oração, para mim, é um estado de graça, de gratidão, né? Acho que aquele momento que você vê um belo e você se enche de alegria com aquilo, e você sabe sentir que aquilo é um presente
dado por alguém superior. Isso já é uma oração também, né? Porque com certeza a sua vibração muda, né? A sua energia muda, o seu entorno muda, até as feições, se a gente for ver as feições nossas, quando a gente está nesse estado de graça, a gente fica mais bonito. As rugas diminuem, meninas. Eu achei particularmente interessante a frase que a nossa querida Sandra trouxe e que eu acho que devemos refletir bastante, que é do nosso querido Emmanuel. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. É que muitas vezes esquecemos de fazer silêncio interior. E a oração também é silêncio. É ouvir-nos e ouvirmos os nossos mentores, porque nós não estamos sós quando oramos. Nós estamos, no fundo, envolvidos por várias presenças espirituais do outro lado da vida. A Sandra falava das presenças espirituais mais negativas, mas nós também temos as positivas. Então, qual é aquela com que nós nos sintonizamos? E precisamos do silêncio, orando, né? Abrindo o nosso entendimento a nós próprios para compreender qual é aqueles que nós estamos a ouvir. Se nós não pararmos, se nós não refletirmos, é muito difícil nós conseguirmos perceber que muitas vezes estamos ligados àquilo que não devemos, não é? Se nós analisarmos o nosso dia, verdadeiramente como nos sugere Santo Agostinho, não é? No Livro dos Espíritos, nós vamos compreender quantas vezes nós não tivemos em oração, porque a oração não é só estarmos a falar com Deus, não é? A oração é tudo o que nós fazemos durante o dia. As ações que nós fazemos no bem é uma oração, não é? Porque estamos a respirar a energia, porque tudo parte do pensamento primeiro. Portanto, o pensamento é a ligação que nos vai fazer ligar a Deus. Então, eu achei muito particularmente interessante esta frase que eu tomei nota e sobre a qual eu vou ter que refletir bastante. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Foi um trabalho extraordinário. Obrigada. Meninas, temos 5 minutos, 4h30, tem que dar recadinhos. Então, quem quiser fazer algum comentário, já faz, já vamos já nos despedindo. É curto, mas é longo, mas é bom estar com vocês. Kátia? Eu queria agradecer a Sandra, muito deliciosa a sua aula, foi realmente um banho de sabedoria e de energia. E enfatizar uma coisa importante aqui que foi dita, que a gratidão nos estimula a entrar nesse estado de oração. Se nós cultivarmos o hábito de agradecer constantemente, várias vezes ao dia, de nos colocarmos disponíveis à gratidão várias vezes ao dia, a gente está predispondo o nosso ser a esse estado de oração mais constante, né? Só um lembrete que, para mim, é uma coisa que funciona muito. E queria agradecer todo mundo por essa tarde tão bonita, tão gostosa, e realmente dizer que a gente foi muito feliz. Muito obrigada a todas, obrigada a todo mundo que nos assistiu. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Soninha, não te dei a oportunidade de você falar tchau. Eu vou fazer a oração, portanto, no momento da oração eu posso fazer tá bem. Então, Heloísa, não vai ser a última. Tá bom. Só gratidão mesmo pelo aprendizado, gratidão à Sandra, que trouxe uma aula maravilhosa, né? Então, tem muitos pontos para a gente refletir durante a semana. Aí eu só posso desejar a todos que ficaram conosco, né? Uma semana abençoada, iluminada, com muita paz, muita saúde para todos. Obrigada. Maravilha. Sonja. Olá, obrigada, Kátia, Elô, Sandra, por esse banho que todas as reuniões a gente recebe, né? De esclarecimento, de reflexões. Muita gratidão a vocês. E a gratidão, emendando aquilo que a Kátia falou, eu acho que também é uma ferramenta tão preciosa no sentido de nos ajudar a ver situações difíceis sob um outro ângulo, né? Então, muitas vezes a gente
está em uma situação, vivenciando uma situação delicada, com desafetos, etc., se a gente muda a visão e procura nesse desafeto um ponto que seja pelo qual sejamos gratos, imediatamente a nossa mente muda, o nosso estado de ser muda, e aí aquela negatividade que muitas vezes a gente, né, acaba permitindo que floresça, vai aos poucos se transformando e aquilo que é pesado vai se dissipando. Então, a gratidão também entendo como uma ferramenta imprescindível nessa nossa jornada, nesse nosso trabalho íntimo de transformação, de lapidação interna. Então, muito obrigada a todas, que tenhamos uma ótima semana e até a próxima terça. Sandra, linda, fala mais um pouquinho. Bom, eu só vou reforçar o tema gratidão, né? Eu só posso agradecer a oportunidade de poder estudar com vocês, de poder pesquisar, buscar, porque esses conhecimentos que Paulo nos trazem são conhecimentos para a nossa vida, eles vão nos transformando. E eu espero ter podido, nesses dias, nessas semanas, ter trazido para vocês, palidamente, claro, mas o conteúdo da Epístola aos Efésios, que é tão rico, e que vocês continuem procurando, né, completar o estudo e o entendimento, que eles sirvam para a nossa vida, para a nossa caminhada, para essa jornada que é evolutiva, né, e que nós estamos fazendo juntas nesse momento, todos nós que estamos aqui, e dando-nos as mãos uns aos outros, nos apoiando, para ser hoje melhores do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Um abraço no coração a todos, obrigada pela participação de todos aí, e até semana que vem com nova epístola. Um beijo. Exato. Olha, meninas, é realmente uma delícia estar com vocês. A responsabilidade do trabalho que vocês trazem é muito, 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 muito linda. A gente é uma gratidão de novo. É uma gratidão poder fazer parte desse trabalho com vocês, estar com vocês aí também acompanhando a gente, nos dando essa energia bacana, porque para fazer esse trabalho delas, né, essa intuição que elas recebem, isso é muito importante, a gente estar mesmo nessa vibração junto com essas meninas que assim, tem um trabalho de muita, muita seriedade mesmo. Muito obrigada, meninas, todas vocês. E aí, como a Sandra falou, nós acabamos agora as epístolas aos Efésios. E vamos entrar em qual epístola? Filipenses. E quem vai estar conosco na próxima terça-feira falando sobre os Filipenses? Sonja Lobo. Você, Sonja, que vai estar aqui agora. Sim. Agora vamos descansar, Sandra. Como é que está a sua preparação para isso, Sonja? É sempre coração assim acelerado no esforço para que a gente possa trazer o melhor que a gente conseguir, contando sempre com o entendimento dessa turma maravilhosa, da Kátia, da Elô, da Sandra, e com muita alegria sempre. E, novamente, gratidão pela oportunidade, porque é assim que a gente aprende cada dia mais, cada dia mais. Então... E vocês, se quiserem, já vão lendo já as epístolas aos Filipenses. Opa, Efésios já foi. Aos Filipenses, vão lendo, que para estarem já preparados, se tiver que fazer anotação, faz anotação. Eu confesso que, assim, quando a gente vai ler no primeiro momento, é difícil. Por isso que elas estão aqui, para esclarecer, para tirar o sentido da palavra, o sentido da frase, para a gente conseguir compreender da melhor forma possível, né? Então, a gente realmente tem que agradecer. E para continuar ainda, nós estamos falando até agora das epístolas paulinas. E para continuar falando ainda sobre Paulo de Tarso, só queremos relembrar que aos sábados, todo sábado, nós temos
a leitura comentada, né, a leitura aprofundada do livro Paulo e Estevão, no qual nós intitulamos Paulo e Nós, porque exatamente o que a gente faz é aproximar Paulo de Tarso, a vivência de Paulo de Tarso para a nossa vivência do dia de hoje, ok? E no próximo sábado, 25 de novembro, 16 horas Brasil, 19 horas Portugal, nós vamos estar com Glauco Gonçalves, eu e a Soninha aqui, ok? E as epístolas, lembrando que é terça-feira, 16 horas Brasil, 19 horas Portugal, tá bem? Importante a gente gravar esses horários, não muda, então pode ir colocando na agenda de vocês, quando der para assistir ao vivo. A gente adora estar com vocês ao vivo, porque vocês participam, isso é muito bacana. Acaba, alguns nomes aqui já são nossos amigos íntimos. Né? Muito legal isso. Olha, muito obrigada, meninas, muito obrigada a todos vocês que estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz. Obrigada, Tavares, pela oportunidade de estarmos com esse trabalho. E aí agora eu vou passar as palavras para a Soninha, que vai aproveitar e fazer nossa oração de encerramento. Sônia. Ora, muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra, por este maravilhoso trabalho sobre os Efésios. Obrigada, Kátia, que também já nos fez, durante algumas semanas, também trazer a sua... trouxe a sua sabedoria, e também a nossa querida Elô. Vamos para a nossa querida Sonja, eu tenho a certeza que também será maravilhoso, não tenho dúvidas disso. Então, vamos ligar-nos aos benfeitores amigos, vamos fechar os nossos olhos, serenar. Se tiverem uma aguinha, ponham ao vosso lado, que ela pode ser fluidificada. Vamos nos então unir a esses benfeitores e vamos orar. Vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui juntos através deste meio de comunicação, agradecer ao Tavares, à Estação da Luz, à rádio. Vamos agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, do outro lado da vida, auxiliam para que este trabalho possa ser executado, aos nossos benfeitores. Vamos agradecer também aos nossos anjos da guarda, agradecer àqueles que escutam estes trabalhos também, e vamos também nos unir à nossa querida Mãe e dizer o seguinte: obrigada, Senhor, porque foi possível estarmos aqui, porque nascemos, porque temos um teto que nos abriga, porque podemos ouvir, ver, caminhar. Se assim não for, Senhor, obrigada na mesma, porque esta jornada está a permitir que nós possamos estar cada vez mais a ir dentro de nós, à nossa essência, ligar-nos a vós, através dos dons que nos legaste, que se resumem no amor. Senhor, dai-nos então também a capacidade de abrir mais os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos envolver todo o nosso planeta em vibrações de paz e de amor. E que essas vibrações possam chegar às zonas de maior conflito, seja onde seja. Pensamos nas guerras, mas também existem as guerras pessoais. Então, Senhor, traz-nos a paz, traz-nos a serenidade e ajuda-nos para que nós queiramos cada vez mais estar convosco, caminhando como prisioneiros do Cristo, como prisioneiros das leis divinas, que são as leis que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, que possamos cada vez mais estar contigo e sempre contigo. E que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.